Tá, vamos lá. Tá, mas aonde eu tenho que ir lá na frente? Na frente, né? Então, vamos começar as apresentações dos trabalhos, né, de Cultura e Identidade com a nossa colega Renata. Por favor, Renata. Vamos lá, então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Seguinte, o meu trabalho é sobre a escolha do nome, o título dele, tema de plano de aula. Na introdução eu coloquei que o nome ele é um atributo dos seres humanos desde os tempos remotos que trazem consigo a individualização e identificação das pessoas no convívio e sociedade. Citei um pouquinho sobre os primórdios, né, que a existência do nome ele era um sinal de identificador, sendo que na cultura grega ele era formada por apenas uma palavra, ele não se transmitia aos descendentes. Como exemplo disso, cito Sócrates, Platão, Aristóteles. E na atualidade, então, adota-se o nome completo, observando o sistema brasileiro, né? O composto ele é formado, então, pelo pré-nome, que é a designação do indivíduo, e complementando pelo nome característicos da família, que significa conhecido como sobrenome ou patronímico. A junção desses dois formará o nome do indivíduo. Então, ele é um elemento designativo do indivíduo e fator de sua identificação na sociedade. Ele integra a personalidade, individualiza a pessoa e indica, ao grosso modo, a procedência familiar. No âmbito jurídico, então, podemos dizer que o nome ele consiste em direito inerente à personalidade humana protegida pela Constituição de 88, que a pessoa não pode usucapí-lo ou ocupá-lo, não se transmite, não pode renunciar ao direito. Então, por fim, ele atende então aos interesses não só do indivíduo como da sociedade. Ele é tão importante o nome que até os objetos, animais, empresas e rua o possuem. Sempre que conhecemos alguém, a primeira palavra que ouvimos é o seu nome. Todas as vezes que efetuamos uma ligação telefônica, perguntamos o nome da pessoa que o atende. Isso porque, como já dito anteriormente, é o sinal que identifica e individualiza a pessoa na sociedade e na família, constituindo o direito da pessoa. Procedimentos, então, do plano de aula. Como objetivo, seria compreender os valores e as intenções envolvidos na escolha dos nomes próprios, salientar que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o pré-nome e o sobrenome. Procedimentos. Iniciar a aula fazendo a leitura da reportagem da revista Veja, qual é o nome da criança, onde serão distribuídas cópias aos alunos e, posteriormente, com a turma organizada em círculo, fazer um debate perguntando aos alunos se conhecem a origem e o significado de seus prenomes, quem escolheu eles e o porquê, se todos se identificam com o nome próprio, incluindo a grafia, ou preferem algum apelido. Posteriormente, assinalar que, do ponto de vista sociológico, os nomes costumam ser uma declaração de intenções dos pais em relação aos filhos ou de um grupo acerca de seus membros. E falar um pouquinho sobre as razões que eles podem ser alterados posteriormente. Seria isso. Obrigada. Bem, gente, tem algum comentário? Querem contribuir com... Sim. Então, vamos lá para a próxima. Quem gostaria? Vamos seguir a ordem que tu apresentou lá na universidade? Pode ser. Vamos lá. Bom, eu sou Márcia. O meu plano de aula, eu fiz um plano de aula que eu inclusive já executei na minha prática, como eu trabalho a sociologia, a compreensão da cultura e a identidade a partir do filme Onda. Coloquei uma breve introdução, que o presente plano de aula visa analisar a cultura e a identidade e sua importância a partir do filme Onda, na prática didática pedagógica da sociologia no terceiro ano do ensino médio politécnico, onde eu coloquei que é importante observar que o filme é uma ferramenta didática pedagógica que vem ao encontro da demanda do ensino, bem como na gerência de dificuldades educacionais e de aprendizagem na prática pedagógica, na educação básica na disciplina da sociologia. O plano de aula se justifica pelo tema escolhido na compreensão da cultura e identidade e sua importância a partir do filme Onda na prática didática no terceiro ano do ensino médio, na dinamização das aulas e a gerência das dificuldades, bem como o uso do filme no decorrer das práticas contribui significativamente na construção do conhecimento, pois é um momento em que o aluno consegue fazer uma conexão entre as teorias aprendidas com os fatos atuais da sua época, a partir da visualização de forma mais descontraída
assim sendo fundamental para otimizar as aprendizagens que o professor elabore um roteiro de fatos e dados a serem observados no filme. Assim, o plano de aula se justifica e tem os seguintes objetivos. Primeiramente, num objetivo geral, conhecer os detalhes sociológicos acerca da cultura e identidade apresentado no filme, no período histórico apresentado no filme, tendo como objetivos específicos observar e avaliar o nível de satisfação dos educandos nas ações e atividades acerca do filme no decorrer das práticas do ensino da aula de Sociologia, bem como identificar as demandas de intervenção no decorrer do filme no desenvolvimento da temática e de compreensão dos aspectos culturais apresentados nas aulas de Sociologia. Também coloquei uma breve fundamentação teórica acerca da temática da cultura, no método para o desenvolvimento da atividade. Para o processo metodológico, tomou-se Bardin como referência, como análise de conteúdo, no qual diz o autor ser um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Tais procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos observáveis, mas que colaboram bastante no desenvendar dos conteúdos dos seus documentos. Assim, desenvolver-se-á atividades utilizando os audiovisuais na sala de aula no decorrer das práticas pedagógicas da Sociologia. Os participantes, só fazendo uma correção, ali eu coloquei prática pedagógica da História, que eu também trabalho a disciplina de História, ficou uma história aí. Ou então aí eu identifiquei também os participantes, que são os terceiros anos do ensino médio, politécnico. É um plano de aula que eu executei junto com o terceiro ano do turno da manhã e os terceiros anos do turno da noite. O instrumento, então, desse plano de aula será um filme de contexto histórico e da temática abordada no desenvolvimento do projeto de ensino, aqui definido de acordo com o cronograma, que eu, inclusive, defini um cronograma para o desenvolvimento, porque ele não foi apenas para uma aula. Eu fiz uma sequência, dei uma introdução e depois eu desenvolvi, passei o filme e fiz um processo de avaliação. Nesse processo de avaliação, num primeiro momento, a avaliação dos alunos. O processo de avaliação se dará no decorrer de todas as aulas, considerando a participação, interesse e também o comprometimento e a realização das tarefas sugeridas. Para isso, eu vou avaliar o caderno, a participação no debate no filme e a resolução das atividades que encontram-se anexos. Segundo, para minha avaliação, eu sempre gosto de fazer esse processo, ainda considerei satisfatório o uso de audiovisuais como uma ferramenta de superação de dificuldades do ensino, se perceber, ali eu também coloquei história, se perceber e constatar que os alunos conseguirem compreender o contexto sociocultural, a estrutura cultural e a identidade do filme, estabelecendo relações entre o filme e a sociedade atual. Eu coloquei então os anexos, eu passei antes do filme a definição de cultura, de identidade, e aí como o filme é baseado em fatos reais, eu coloquei o que era esse movimento Onda e porque daí a partir desse movimento, que é a partir inclusive de um professor de história que iniciou esse movimento, então a partir dali que foi elaborado o filme. E ele trata bem uma questão social, a questão da mobilização, a importância da identidade dentro daquele grupo. Então ele veio justamente para acalar, ele veio ao encontro do que a gente precisa e eles conseguiram se identificar dentro dos movimentos, inclusive os alunos citaram muito a questão dos movimentos, de própria questão de se vestir, da música, então eles conseguiram assimilar muito bem o que é a cultura e a identidade a partir do filme, porque eles conseguiram se identificar como tendo uma identidade e fazendo parte de uma cultura local e regional, e inclusive eles conseguiram identificar as diferentes culturas presentes no Brasil. E aí eu coloquei em anexo também uma sinopse do filme e em anexo também coloquei as atividades que foram passadas para os alunos
antes do filme, para eles irem observando no decorrer do filme, quando eles assistirem, e posterior a gente fez o debate. Então é um plano de aula que eu já executei. Sim, e teve sucesso. Com certeza. Sim. E êxito. Muito bem. Alguma contribuição? Pode ser. Ah, não. Sim, alguém tem alguma contribuição, alguma coisa para o Márcia? Bom dia, eu sou a Dilane. Eu vou apresentar aqui minha proposta de aula, então, sobre a disciplina Cultura e Identidade. É uma proposta simples, porém eu acredito que seja necessária, que é elaborar um conceito de cultura com os alunos, que eles construam um conceito de cultura a partir de algumas informações prévias. O tema é a cultura e os elementos culturais dos povos como pré-requisito para a construção de conhecimentos sociológicos. Então, partindo do conhecimento de que a cultura possui leituras transversais a vários conceitos, que pode-se falar em cultura popular, cultura de massa, cultura histórica ou mesmo cultura artística, e que a cultura está sempre em mutação, né? Ela não é estática nas suas várias vertentes. A proposta então é que os alunos reconheçam, né, e construam um conceito de cultura. Temos que partir também do ponto de partida, da ideia de que nós vivemos num mundo de grandes transformações atualmente, né, pautado pelas mídias, né, pelas diferentes formas de comunicação, e que isso tem criado, através desse processo, né, de globalização, uma padronização nos comportamentos, nos modos de vida. E isso, do meu ponto de vista, cria assim uma desvalorização das culturas locais. A educação convencional também não está se adaptando ainda não está, né, bem adaptada a essas grandes transformações, né? E eu penso, né, o que eu coloquei aqui é que essas grandes transformações, né, no campo das relações sociais, através das tecnologias da informação, é inerente ao nosso querer. Está aí, faz parte. Nós temos que nos adaptarmos, né? E é possível fazê-lo de modo positivo, utilizando essas novas mídias com consciência ética como ferramenta para a valorização e não para o esquecimento, né, dessas culturas locais. Os objetivos da minha proposta é desenvolver nos alunos a capacidade de construir conceitos a partir de suas próprias vivências e conhecimentos prévios, despertar o interesse e o conhecimento pelos aspectos culturais de outros povos, compreender e respeitar a diversidade dos povos e aprender a estabelecer relações. Tem aqui uma lista de competências também que eu listei aqui, né? Compreender os elementos culturais que constituem as identidades, interpretar sociologicamente ou historicamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder, avaliar criticamente conflitos étnicos, culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. A proposta, então, de aula, o primeiro momento, é que, ao abordar o assunto, cada aluno elabore um conceito próprio sobre cultura, a partir do que cada um conhece, né? O que é cultura para você? Essa atividade inicial, os alunos vão entregar para o professor avaliar, ler, né? E tentar compreender essa leitura do aluno, esse conceito. Num segundo momento, será disponibilizado aos alunos leituras críticas indicadas pelo professor que apontem diferentes conceitos sobre cultura ao longo do processo histórico, né? Alguns autores importantes, né, conhecidos, que tenham elaborado conceitos de cultura. Então, isso vai ser distribuído e discutido com os alunos. Que no terceiro momento, então, se fará uma discussão
para que os alunos possam expor suas opiniões sobre as diferentes leituras a respeito dos conceitos de cultura. Num quarto momento dessa aula, não acredito que seja um período, mas seja um plano, né, um projeto de aula, alguns questionamentos serão sugeridos pelo professor para problematizar a discussão e uma pesquisa também sobre o tema. São algumas questões, assim, por exemplo, o que surgiu primeiro, a cultura ou a educação? Arte é cultura? A cultura é estática? Quais as funções da cultura? O que é etnocentrismo? Uma cultura pode desaparecer? A cultura de um povo é importante? Por quê? O que é identidade cultural? O Brasil possui uma identidade cultural? Quais aspectos de uma cultura você considera mais importante? A cultura ou elementos da cultura podem desencadear conflitos? De que maneira? São algumas sugestões assim para problematizar o assunto e trazê-los para a discussão. Num quinto momento, então, em grupos, eles vão pesquisar uma cultura específica ou de um país, né, que possua uma identidade cultural. Vão identificar os elementos dessa cultura e elaborar um painel para exposição. No sexto momento, vão elaborar junto com o seu grupo um outro conceito de cultura. Vão entregar também para o professor para avaliação e vai ser feita uma análise comparativa com o primeiro conceito elaborado, lá no primeiro momento. Os conceitos, esses conceitos a partir então dessa nova leitura vão ser expostos para a comunidade escolar juntamente com os painéis. O fechamento então ao final das pesquisas e apresentações, todos os cartazes, painéis deverão ser expostos para a apreciação da comunidade escolar e a avaliação se dará ao longo do processo de trabalho, considerando a elaboração dos conceitos, a participação nos debates, a realização e socialização da pesquisa e as atividades em grupo, construção de cartazes, painéis e a exposição. Essa é a minha proposta, então. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ciclete e o meu plano de aula é sobre a influência da família na formação da identidade. Então, eu peguei a família porque eu vejo assim, que está se perdendo muito no nosso dia a dia a questão da família, né? O adolescente cada vez mais distante e cada vez mais eu vejo que é na família que essa formação da identidade assim, tem que ser assim, trabalhada. Então nós temos que trazer para a nossa sala de aula essa questão de valorização da família, assim, hoje de manhã eu cheguei a me emocionar com essa questão foi no programa da Globo mesmo, da questão da família, assim, de como a gente tem que sentar com o nosso filho, né, sentar com o nosso aluno e dizer para ele, fique perto, são essas as pessoas que vão te proteger, são essas as pessoas que vão te cuidar e vão sempre te levar para o caminho do bem, né. Então pensando nisso, né, foi com que eu trabalhei essa questão. Então, os objetivos, identificar a importância das famílias como elemento da construção da cultura e identidade na vida do cidadão. Discutir as mudanças ocasionadas pela globalização, capitalismo e consumismo na qual as famílias estão inseridas e as consequências na vida dessas crianças e dos adolescentes. Então, assim, para iniciar, eu colocaria para os alunos a questão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil, onde trata o que é criança, o que é adolescente, e assim, eles têm aquela mania, não, eu já sou grande, eu cuido de mim mesmo. Não, ele é adolescente, ele é criança e os pais vão responder junto com eles, né, então eles... Ok, Cevlete, então dando continuidade ao plano de aula, a influência da família na formação da identidade. Eu já falei dos objetivos, né? Então agora eu vou retomar a questão dos conteúdos, né? Então, eu conversaria com os alunos a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil,
onde eles possam ter uma melhor compreensão do que é criança e o que é adolescente, bem como da responsabilidade da família nesse contexto, né? Aí, dando continuidade, eu começo a questionar que a fase da vida que passa da infância ao adulto é a adolescência. Então, é neste período que há mais encontros e desencontros, né? São os porquês da vida, é a profissão que eu vou escolher, é que caminho eu vou seguir, é as companhias que eu estou tendo. Então, a presença importante da família, né? A família está, então, não está mais conseguindo acompanhar essas mudanças de paradigma, porque vem de uma outra cultura, né? E não está conseguindo acompanhar todas essas mudanças. Somos frutos de uma cultura onde as famílias se reuniam, onde a palavra do pai não era questionada, era obedecida, e hoje a cada não vem um questionamento, a cada atitude vem um questionamento, e muitas vezes os pais não têm respostas para isso, né? Hoje, então, com todas as informações que o adolescente tem, a globalização, o capitalismo, a família vem perdendo seu espaço. Nem mesmo as coisas mais simples, né? A gente estava comentando, muitas vezes as famílias não estão conseguindo nem almoçar junto, nem jantar junto. E esse elo de ligação, assim, na família, seja um momento diário, onde se reúnem, onde possam trocar as informações, né? É de suma importância, e isso está se perdendo muito. E nós, assim, como educadores, temos que, na nossa família, tentar manter cada vez mais isso, né? E, assim, ó, o nosso aluno tentar resgatar isso, né? Então, o objetivo é trazer para a sala de aula o entendimento dessa ruptura, né? Que a família está tendo, né? Criança, família, adolescente, né? Então, provocar uma discussão com os alunos sobre a importância do ambiente familiar, argumentando que mesmo nos casos em que não existem laços consanguíneos, né? A família é o primeiro grupo social onde formamos a nossa identidade com laços afetivos, profundos e duradouros. A família é o primeiro grupo social a qual todos nós participamos e que tem um papel de criar a nossa identidade, né? Percebe-se que os alunos, na sua maioria, têm uma família, mas não conseguem se relacionar com ela, né? Como a gente acompanha isso, como a gente vê isso, nessa dificuldade? Não mantém o diálogo, não, né, fica aquela briga, aquela coisa, não consegue se relacionar, não consegue resolver seus problemas lá com a sua família. Então, dialogar com os alunos sobre a importância da família na formação do indivíduo, uma vez que é nela que a gente aprende os primeiros hábitos, os costumes, os valores que nos ajudarão a fazer nossas escolhas futuras, né? Também podemos ver o quanto é importante outras formas de aprendizado social que ocorrem no círculo de amizade, na escola, no trabalho. Então, tudo é através da família, né? A família que vai te ajudar a fazer as suas escolhas de trabalho, tua família que vai, muitas vezes, na maioria das vezes, assim, ó, vai a questão das amizades, né? Tudo é uma questão que a família vai direcionar. Então, nós iniciaremos a nossa aula, né? Onde o professor vai incentivar a turma a pensar sobre a formação da sua família, né? Questionar se eles consideram importantes os hábitos, os comportamentos da família, como é o ambiente familiar, quais os reflexos que tem isso para eles na vida deles, essa questão familiar, né? Como cidadão, o que eles pensam sobre família? Se eles são participativos nessa família, se eles têm responsabilidades dentro dessa família. Então, e se eles acham que a família tem influência na vida deles, na decisão deles, nas decisões que eles tiveram e que terão, né? Então, a gente faz uma discussão sobre isso. Então, a gente vai dar a oportunidade para que eles discutam sobre isso e depois a gente vai assistir o filme Um Sonho Possível, tá? Que é baseado em história real, uma história real, não sei se vocês já assistiram, né, com a Sandra Bullock, né, que trata sobre um menino de rua, na verdade, que ela leva para casa dele e faz toda a diferença, né. Ela simplesmente tira o menino da marginalização, né, e leva ele para uma equipe de, eu não sei qual é o nome do esporte lá, não me recordo agora. Basquete, né. E ela muda totalmente a vida dele, né? Então, assim, ó, a importância da família
ele não é um filho nessa, de sangue, né? Então a gente pode trabalhar a questão da adoção nessa aula também, né? E seguir, né? Então, após assistir o filme, tá? Fazer um debate com os alunos, onde possam refletir sobre o papel da família na vida de cada um, se eles conseguiram se identificar com a história do filme, o que consideram que tenha sido decisivo para o sucesso do personagem, né? O que vocês acham foi decisivo, se eles acham que foi decisiva a participação da família nas escolhas feitas pelo personagem principal, né? Porque se ele não tivesse tido aquele acolhimento, né, daquela família, como seria a vida daquele jovem, né? Então, nós também, né, temos o nosso papel, né? Para concluir a atividade, tá? Uma sugestão bem legal, né, que eu troquei ideia até com a colega, né? Levar para a sala de aula, né, para fazer um mapa das fases da vida da família, daquele aluno, né? Então, eu construiria uma linha do tempo com eles, tá? Com 6 fases, tá? Então, eles trariam fotos, onde identificariam, né? Desde a fase, a primeira infância, tá? A segunda infância, a terceira infância, a adolescência deles, a fase adulta deles, como eles se vejam na fase adulta, como eles se vejam na velhice, tá? Aí esses alunos trariam isso para a sala de aula, com fotografias, montaríamos um PowerPoint, tá? E aí, numa próxima aula, os alunos iriam mostrar aos demais colegas e falando sobre aquilo ali. Então, é uma forma de trazer a família deles, mostrar para os demais colegas, né? E assim, ó, mostrar um pouco do que eles já viveram e o que a perspectiva deles para o futuro, né? Porque eles vão ter que se mostrar na fase adulta, na velhice, né? Para fazer um fechamento, né? Bom, a avaliação deles seria, então, através da participação, do empenho, da dedicação, na colaboração da sala de aula e a entrega dos materiais e a apresentação em grupo. Seria isso. Ok, obrigada. Eu sou a Eliane Chay e vou apresentar meu trabalho de cultura e identidade. O título do meu trabalho é A História da Criança e da Família. Porque existem muitos problemas que as crianças não entendem. Né? E nós temos várias culturas, de onde veio essas culturas? Então eu achei bem interessante a gente trabalhar a criança, né, desde o descobrimento do Brasil. Para a gente também, para o aluno ter essa bagagem, por que eles têm dificuldade, por que eles têm que trabalhar, e a Constituição diz que não tem, né? Então é em cima desse universo que eu trago a história da criança e da família. Então, o objetivo geral é trazer para a sala de aula o conhecimento da história da criança no Brasil, através de dados relacionados à cultura e identidade desses cidadãos de direitos. O Brasil passou por várias fases relacionadas à responsabilização dos atos da criança e adolescente. A história da criança e adolescente tem início com as chegadas das caravelas do Pedro Álvares Cabral. Então eu começo, né, eu peguei algumas partes da história, que não dá para fazer tudo. Mas desde a criança embarcada. O que é a criança embarcada? É quando as caravelas vieram de Portugal para cá, veio algumas crianças. E essas crianças, elas vieram não como filhos das pessoas que estavam nas caravelas. Eles vieram como empregados. Eles foram comprados ou alugados, porque a perspectiva das crianças naquela época era que a criança viveria no máximo até 12, 14 anos. 12 anos. Então as pessoas bem pobres, já que eles iam viver só 12, 14 anos, e eles estavam passando fome, eles vendiam essas crianças ou alugavam para serviços nas embarcações, os serviços mais baixos, né? Serviços sexuais, que eram os pajens, e tem 2 nomes aqui. Serviços de limpeza, né? De faxina, e em especial serviços sexuais, porque não tinha muito homem, né? E não tinha mulheres, e eles tinham as necessidades, né? E era para ir, né? Eram usadas essas crianças, porque elas eram vendidas, elas foram vendidas para ser usadas. Então, dessa cultura que já vem depois, posteriormente, que a criança não era um cidadão de direito. Ela só veio se tornar um cidadão de direitos em 89.
acordo com a Constituição. Então, esta era a situação das crianças com a chegada do descobrimento do Brasil. Inclusive, as que sobreviveram, e são muito poucas que sobreviveram, elas não voltaram mais. Elas quiseram ficar aqui. Outra coisa interessante, tem um livro, A Invenção da História, não tem um livro que fala disso, tem um livro em casa, se quiser olhar. E quando teve situações em que eles tiveram que colocar coisas, peso, né, botar fora, né, as crianças foram, antes dos móveis, né, as crianças foram também descartadas. Lá o mar, tá? Depois disso, então, vem a criança escrava, né? A criança escrava, desde o Brasil colonial, as crianças eram tratadas pelos senhores de escravos como bichinhos de estimação. Autorizadas a circular na casa grande, trançadas as pernas das escravas, fazendo gracinhas e truques para deleite da família senhoril. Contudo, na idade de 6 ou 7 anos, já eram consideradas aptas para o trabalho pesado, passando a atuar na própria casa grande ou no campo, com pouca diferença em relação aos adultos negros. Em 1871, a lei do ventre livre concedeu aos filhos de escravos, nascidos a partir de então, o direito à liberdade. Lei na qual podemos notar um germe de consciência dos direitos da infância. Em 1888, foi a vez da Lei Áurea, que extinguiu toda forma de trabalho escravo em nosso país. No entanto, que parecia constituir um momento de ruptura e novidade nas relações intertécnicas do Brasil, mostrou-se uma fonte de nova formação de opressão social. Antes de ter a abolição da escravatura, né, tinha também a lei do ventre livre, que as crianças eram, ao nascer, elas eram, né, não eram mais escravas, mas eles não tinham de colocar elas. Né? Então isso tudo, né, veio agravando, e outras, né, é muito extenso, que foi pequenininho, mas outras tantas situações que não libertou, não deu direito nenhum. Né? Vou pular aqui. Então a criança exposta, que era a criança exposta, o Código de Menores, vou falar junto para não estender tanto. Antes de 88, agora a gente tem a casa. Tinha a fase, nós todas lembramos da fase. O que era a fase? A fase não era para adolescente infrator. A fase era para todo mundo. E isto é a criança exposta. Se a criança era pobre, ela ia para a fase. Se a criança tinha algum problema, que não era nem diagnosticado, mas tinha um problema psicológico, ela ia para a fase. Se ela tinha se ela era especial, né, algum problema de deficiência, ela ia para a fase. Se ela era autista, e as crianças e adolescentes que eram infratores também iam. E fazendo um parênteses aqui, ó, não sei se alguém tem essa doutora Zero Hora, está acompanhando, eles fizeram várias semanas. Eu lembrei, quando depois eu tinha feito trabalho, daí eu comecei a associar, a gente começa, por isso que é bom o curso de sociologia, né, a gente pensa. Daí eu pensei, os abrigos de Porto Alegre são a fase de antigamente. Eu fui visitar um abrigo em Porto Alegre e vi bem essa fase aqui. Eu fui num abrigo, foi em 2011, faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim, quando eu fiz meu pós em Direito da Criança e Adolescente. Naquele abrigo tinha bebês aidéticos, porque, né, tinha 2, tinha criança autista, tinha criança surda-muda, tinha criança normal. E era bem isso, não tinha infrator, então era bem isso, que era, todo mundo, né, era né, empilhado ali. Né? E isso tudo, né, era antes da Constituição. Daí eu fiz um outro item aqui, que eu gosto muito, deixa eu ver se eu botei. Não botei. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que é a roda dos expostos. Que também né, que a criança não tinha dono, né? Tu tinha um bebê, tu não tinha condições de criar, tinha as rodas, em Porto Alegre tinha uma na Santa Casa, que eram umas rodas, vocês não conhecem? Eram umas rodas. Eu trabalhei a questão da adoção que daí aquela roda virava, tinha um sino, tu botava a criança aqui, tocava o sino e rodava a roda, a criança ia pra dentro. Eles não sabiam quem doou, quem deixou, e lá também ficava ali dentro, né, criada pela Santa Casa, que era de irmãos.
irmãs, né? E que também, o que era a Santa Casa? O que são as irmãs na história? É da família, porque bem lá na história antiga, as mulheres, elas tinham uma família. Quando elas se casavam, elas eram dadas para o marido, eles davam dó, por isso davam dote, vendiam a mulher. Se a mulher, daí ela pertencia àquela outra família. Se a mulher se separava, ela não voltava para a família, porque ela não pertencia mais àquela família, ela ficava vagando. E daí a igreja absorveu, teve que assistir essas mulheres, que foram para esse tipo, para a Cruz Vermelha, para esses tipos de ações comunitárias. E daí ali também, então são vários, por isso que a gente tem tanto problema com as crianças, né? Porque não é, 1978 não é tão antigo, não é? Tem muita gente menorista, tem muito juiz menorista, tem muito professor menorista, que a gente diz que é o Código de Menores. É muito interessante os professores, eu acho, né, também estudarem isso. Então eu acho que isso é meu objetivo, trazer fatos da história da criança para a sala de aula. Até para o pertencimento das crianças, para eles, porque já era muito pior. Hoje eles são cidadãos de direitos. E eu acho também que eles não estão sabendo lidar com isso também. Nem os pais não estão sabendo lidar. Porque muitos dos pais são da época do Código de Menores. Né? Então é esse que é o grande conflito da criança e do adolescente hoje. Certo? Então, o meu trabalho seria, então, expor, tem um filme, A Invenção da Infância, que é muito bom, eu ia passar o filme, ia falar sobre que nem eu falei para vocês aqui, sobre pontos da história, ia passar o filme A Invenção da Infância, e daí, posteriormente, seria... Deixa eu ver como é que eu botei aqui, já faz tanto tempo, né? Eu queria que eles pesquisassem com os pais como é que era na infância. Como é que porque eu conheço muita gente hoje que é bem sucedida que estava na fase. Empresários aí. Então, né, eles vão encontrar situações diferentes da nossa hoje. Né? E em cima desta pesquisa, a gente elabora, repartir em 4 grupos e fazer um trabalho, né, em cima desse tema. Que eu acho que seria bem legal para eles buscar um conhecimento sobre, né, a criança e adolescente. Isso é muito importante para depois, na minha opinião, né, para depois pensar outras atividades de cultura e identidade. E para entender também. Daí a avaliação também seria mediante a participação em sala de aula, as pesquisas, comprometimento com os colegas, do grupo de interação do grupo, né? E é isso aí. Certo? Bem. Bom dia. Bom dia. O meu plano de aula eu fiz em torno de 4 horas, né? Cada período são 50 minutos, mais ou menos. Então, 2 dias de aula, ou seja, 2 semanas, né? O meu objetivo geral era entender e compreender o que são cultura e identidade no meio que vivemos, segundo as leituras realizadas, tá? Eles teriam o livro, que é o livro didático do ensino médio, que é Tempos Modernos, né? Tempos de Sociologia. Então, eles teriam essas leituras a serem feitas. Os objetivos específicos seria pesquisar o que são cultura e identidade, compreender e interpretar, segundo os textos e pesquisas, as diferentes culturas e identidades, refletir e debater sobre as diversas culturas e identidades existentes em nossa sala de aula. O conteúdo seria as questões culturais de um povo, né? A arte, as crenças, as leis, os costumes. Cada país tem sua cultura, né? Suas leis também. As questões de formação de cultura e identidade, porque cultura é um conceito
que está sempre em desenvolvimento. Pois, com o passar dos anos, né, do tempo, ela é influenciada por novas maneiras de desenvolvimento do ser humano. Também teria quais os tipos de culturas, né, dentro da sala, já falei. A metodologia seria a utilização de pesquisas feitas pelos alunos sobre o que é cultura, quais as diferentes culturas que existem no nosso município também. Não ficaria só a nível de Brasil, de país, seria também um pouquinho do nosso município que tem muitas culturas, né? A introdução sobre o que é cultura, o desenvolvimento com base nas informações obtidas pela pesquisa, o texto do livro didático, a discussão em sala de aula sobre as diferentes culturas de nossos antepassados, como falou a nossa colega ali. Também a gente faria a construção de cartazes demonstrando essas culturas a nível de município. Daí. A conclusão desses cartazes seriam através da apresentação dos alunos em grupos de 4 e que eles exporão as ligações que conseguiram fazer entre essas culturas e se as mesmas permanecem até os dias de hoje. Como eu falei, os recursos seriam os livros didáticos, a sala de informática, a cópia do texto Sociologia para o Ensino Médio, que tem na nossa apostila, da página 91 a 93, fala sobre isso. Papel par e cartolina para a confecção dos cartazes, recortes de revistas, que sempre tem aquelas antigas na biblioteca. E seria isso, gente. Seria um plano bem simples, bem prático, na disciplina de cultura e identidade. Bem. Bom dia a todos. Bom, o meu plano de aula ele é mais ou menos como o da Dilane, assim, eu pensei a mesma ideia quando ela está se expondo. Nome. Ah, sou a Fernanda, desculpa. Fernanda. Ah, esqueci. Depois a gente grava. Então, assim, é mais ou menos como ela colocou, só que quando eu criei esse plano, eu pensei no que estava acontecendo naquele momento, assim, porque eu gosto muito de fazer as minhas aulas em cima disso. Apesar de eu não trabalhar sociologia, mas a história, e eu procuro colocar isso. E exatamente naquela semana foi quando o Cristiano Araújo, o cantor, faleceu, e aí gerou uma polêmica na internet com relação a uma crônica que o Zeca Camargo fez. Então eu liguei uma coisa na outra e eu pensei em trabalhar isso, por quê? O Cristiano Araújo, dentro da minha sala de aula, pelos meus alunos, ele era muito conhecido. Mas, por outras pessoas, não, né? Como aqui a gente tem gente que não conhece. Então, a questão de cultura, né, em cima disso, pensando na crítica que ele fez, nas colocações que ele fez, né? Então eu usaria o vídeo também para a gente analisar o que ele colocou. Então, o meu tema seria cultura, etnocentrismo e relativismo. O objetivo é compreender o conceito de cultura a partir da análise da realidade na qual eles estão inseridos, né, que é a cultura deles, então, e as diferentes percepções de cultura conforme a região, porque o Cristiano Araújo talvez aqui no sul, e casualmente o Nico Fagundes faleceu, né, no dia anterior, então aqui no sul a gente falou tanto do Nico Fagundes, mas lá em Minas Gerais, do Cristiano Araújo, porque lá talvez eles nem conhecessem o Nico Fagundes, né, então pensei em trabalhar isso com eles. Também conhecer diferentes percepções sobre o conceito e formas de perceber diferentes grupos sociais, né, porque eu acho que entra também essa questão dos grupos, né. Inicialmente eu começaria então a aula debatendo com eles o conceito de cultura, o que eles entendem por cultura, o que é cultura para eles, trazer essas colocações deles e pedir para eles então esboçar alguma coisa escrita com base nisso. Após então isso a gente faria a leitura do livro Sociologia e Movimento, com o conceito de cultura, porque eu percebi que o livro ele acompanha muito bem aquilo que a gente teve na disciplina, né, o conceito de cultura com base na antropologia, né, e ele questiona isso. Então eu achei assim, que o livro é bem interessante, assim, e porque tem livros que a gente sabe, eu vejo que em história tem coisas que a gente não pode usar, que a gente já sabe que não é mais dessa forma, né, que as pesquisas, as informações, elas estão aí, a gente precisa estar se atualizando. Mas o livro, eu percebi assim, que ele vai bem de encontro com a nossa disciplina, assim, a forma como a disciplina colocou essa questão da cultura e da identidade. Então eu achei interessante
No meu plano lá, eu tenho lá as páginas, tudo certinho do livro. Aqui eu não vou colocar. Depois, então, da leitura do livro, eu convidaria eles para se organizar em trios, mais ou menos, né? E esboçar, então, uma definição de cultura. O que eles entenderam por cultura, então, a partir da conversa que a gente teve, da ideia principal, do que eles colocaram inicialmente, como a Dilane, né, também pensou em fazer isso, e o que eles trazem, o que o livro traz, né? O que é cultura, então, a partir do livro. Essa aula, esse plano, assim, eu pensei em 3 períodos. Então, esse primeiro período a gente ficaria com esse conceito de cultura, a leitura, e para finalizar a aula eu convidaria alguns grupos a ler o que eles escreveram sobre cultura, então com base nas informações, com a fundamentação teórica do livro, então né, não só o que a gente conversou, mas também o que o livro traz sobre cultura. Então, fecharia a aula com essas leituras. Numa próxima aula, então, a gente iniciaria a aula lendo os colegas que ainda, os grupos que ainda não leram, né? Então, vão iniciar a aula lendo as suas colocações. Eu dividiria, assim, um pouco lendo no final da aula e um pouco, então, ia lendo na aula seguinte para a gente dar início à aula. Após isso, então, após eles terem colocado o que eles definiram, né? E eu sempre procuro fazer intervenções, assim, durante a aula, porque às vezes eles trazem algumas colocações que não é bem por ali, então, intervir, mas não dizendo que está errado, né? Eu gosto assim, de intervir fazendo eles refletir sobre aquilo, para que eles percebam que talvez não seja exatamente daquela forma, mas de uma outra forma. Então, levar eles a pensar isso. Depois, então, dessa parte inicial, a gente ia olhar novamente o livro e aí trabalhar a questão do etnocentrismo e do relativismo, que o livro também traz essa parte e também está de encontro com o que a gente tem lá na apostila da disciplina, com as leituras que a gente fez. E aí, então, questionar eles, colocar 2 questionamentos, para que esses mesmos trios continuem trabalhando e pensando. A primeira pergunta seria para eles explicar o que é o comportamento etnocêntrico, e a segunda pergunta é: o relativismo cultural se desenvolveu como uma crítica ao etnocentrismo, né? Onde não só a minha cultura é a cultura certa. Então, o relativismo, ele busca mostrar que existem outras percepções, mas também essas outras percepções, tudo é cultura. Mas então o que é cultura? Né? Esse cuidado. Então, qual a sua compreensão sobre relativismo cultural? E aí pedi para eles citar um exemplo. E para finalizar essa aula, então, depois de eles terem debatido, conversado, eu colocaria o vídeo, então, com a crônica do Zeca Camargo. Para eles, porque eles já têm uma percepção do que é cultura, o que é etnocentrismo e o que é relativismo. Eu acho que agora eles podem avaliar a crônica e perceber, compreender da forma deles. Acredito que teria opiniões favoráveis ao Zeca Camargo e opiniões contrárias. Então, para fechar essa aula, a gente usaria o vídeo. Mas as discussões a respeito do vídeo eu deixaria para a terceira aula, que seria então a nossa última aula. Então, nós iniciaríamos essa terceira aula debatendo, né, o que eles escreveram sobre etnocentrismo, sobre relativismo, o que é cultura e o que o vídeo traz. Né? É cultura, não é cultura? E aí ele traz assim, algumas colocações onde ele remete que o Brasil está pobre com relação à expressão de cultura. E ele faz uma crítica aos livros de colorir, né, que hoje está sendo muito utilizado. Ele faz uma crítica aos jovens cantores, né, ao fato dele ser, ele cita como um cantor de uma música só, né, e aí então, como os alunos, a maioria conhece, eles vão saber que não é de uma música só. E ele remete aos ídolos do passado, né, e aí no caso ele cita Cazuza, entre outros, que talvez essa geração de agora nem conheça, não sabe quem é. Né? Então, eu acho que antes alguém colocou, agora não lembro certinho quem, mas essa questão que a cultura ela vai mudando, ela vai se transformando, né? Então, essa percepção assim, de fazer eles entenderem isso e eles mesmos utilizarem o pensamento deles, eles criarem, né, uma definição, uma compreensão sobre a questão da cultura, sobre a crítica, né, sobre as pessoas terem diferentes gostos e aí as diferentes regiões terem a sua cultura própria. Né? A partir do que a gente viu, assim, o que é cultura, eu acho que eles vão conseguir fazer essa interpretação. Então, eu pensei nessa aula de fazer um debate em 2 grupos. Um grupo que defende a crônica de Zeca Camargo e o outro que diz que ele, né, não é por aí. Né? E aí eu utilizo então essa questão da cultura, do relativismo, para ver
a compreensão deles, e isso, fazer uma mediação em torno disso. A avaliação, então, ficaria por conta da participação deles, né, nesses debates, desde a primeira aula, e ao final desse debate, então, pedir que individualmente, já que antes a gente foi fazendo em grupo, né, em trio, a gente foi fazendo as colocações, então agora, individualmente, cada um fazer, então, o que eles entendem, né, como eles conseguem perceber a cultura, o que é cultura para eles. Tudo é cultura? Não, não é tudo que é cultura. Ficaria a partir disso, então. Então, a avaliação ficaria em duas partes. A participação deles na aula, mas também essa síntese escrita que eu acho bem importante, assim, a gente ter. Seria isso. Bom dia. Meu trabalho é sobre o tropeiro como sujeito de interfronteiras. Então, eu trabalharia a questão de cultura de fronteira com os alunos, nessa temática do sujeito tropeiro. Meu nome é Grace, não falei antes. Bem, eu faria essa proposta de aula em quatro aulas. A primeira teria o objetivo de identificar as diferentes vertentes culturais do tropeiro. Nós teríamos que ter um prévio conhecimento anterior sobre cultura, história do Rio Grande do Sul. Então, teria uma primeira aula para identificar esses aspectos. Na segunda aula, seria passado um vídeo para os alunos sobre os tropeiros. É um vídeo que tem online no YouTube. E eu dividiria a turma em 3 grupos. Normalmente, a historiografia do Rio Grande do Sul, ela trata de uma fronteira bipartida, fronteira luso-hispânica, e esquece da vertente indígena que existia, né? Ela acaba sumindo dos livros de historiografia. Então, minha proposta seria fazer com que os alunos pesquisassem essas 3 vertentes, tendo então a região da Argentina como uma ocupação hispânica, a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina como de ocupação indígena. Claro que sempre lembrando que a questão da ocupação indígena, os grupos que habitavam não são necessariamente homogêneos e nem têm, muitas vezes, relação entre si, né? Isso teria que ser colocado também. E uma terceira região que engloba Paraná, São Paulo, com a ocupação lusitana. Os grupos, então, pesquisariam, seriam 3 grupos de pesquisa. Um pesquisaria sobre a questão hispânica, outro sobre a indígena, outro sobre a lusa, onde eles iriam pesquisar esse assunto e depois teriam um debate. Eles iriam debater, vendo quais que são as relações, o que forma o sujeito tropeiro, o que o forma dentro, o que ele traz na sua bagagem de relação de cultura hispânica, o que ele traz de cultura lusa, o que ele traz de cultura indígena, para tentar ver também como que ele disseminou isso pelos lugares onde ele passou, né? E entender um pouquinho dessa nossa cultura mais, seria São Paulo para baixo, né? Que foi o caminho que ele percorreu, tanto Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, né? Ele acabou passando até São Paulo. Então, quais os elementos que ele acabou agregando e disseminando dessas 3 culturas? Seria essa a proposta de trabalho. Eles então fariam esse debate e depois a gente ainda iria levantar algumas questões sobre a questão de fronteira, de identidade, de cultura. Seria isso. Muito bem.